Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Galvão. Prometo ser bem breve, tá? Eu tinha projetado essa palestra para falar sobre modelos de negócios digitais. Só que na segunda-feira agora eu fui na BAV e eu dei um workshop sobre publicidade digital para agências de viagem. O que eu percebi foi o seguinte: o pessoal, 90% eram turismólogos e muitos eram agentes de viagem ou donos de agência. O que eu percebi foi o seguinte: rolava muita dúvida na questão do marketing digital e da publicidade, mas a grande questão era sobre o entendimento do ser humano, ou seja, o entendimento do cliente. Quem é o cliente das agências de viagem? Quem é o novo cliente dos hotéis? E aí eu fiz essa nova palestra, repensei e eu trouxe aqui para vocês 3 histórias. Tá? Eu vou contar 3 histórias que aconteceram recentemente comigo para a gente pensar isso um pouquinho diferente. Antes disso, só quero que a gente pense o seguinte: o que são modelos de negócios? Tem um professor da Universidade de Stanford, que é Steve Blank, o nome dele, e ele fala o seguinte: planos de negócios são estáticos, modelos de negócios são dinâmicos. Então, pega o caso da Cecília, né, agora aqui da Simple Guest. Imagina se ela faz um plano de negócio com aquele, né, normalmente aquele calhamação de 50 mil folhas. Imagina quanto tempo ela demora para fazer isso. Vocês viram agora que teve vários problemas com o Airbnb, né, questão de assalto dentro do apartamento. Imagina se começa a acontecer igual o Uber. Ou seja, eles, de alguma forma, cancelam o Airbnb e ela não pode mais usar esse serviço. O negócio dela morre, porque depende do Airbnb. Então, modelos de negócios, normalmente, empresas como Google, como a Apple e como até o próprio hotel urbano, usam esse modelo aqui, que é o modelo Canvas, tá? Que vocês podem ver nesse livro aqui, eu recomendo para vocês, se vocês quiserem usar. Eu só destaco aqui 3 pontos, tá? De forma bem rápida. Atividades chaves, proposição de valor e segmentos de cliente, tá? E por que eu destaco isso? Lá no workshop que eu dei agora na segunda-feira, uma dona de agência de viagem falou assim para mim, até com um tom até de certa revolta. Cara, agora na semana passada, veio uma garota aqui, sentou na frente da minha consultora, ficou com o aplicativo da Decolar aberto, falando com a mãe dela no telefone, enquanto ela pegava informações da minha consultora. Tá? Ela ficou 1h30 falando com a minha consultora para, no final das contas, fechar tudo pelo app da Decolar, junto com a mãe dela em casa que estava no computador. Aí ela falou, até peguei o telefone e mandei a conta da consultoria dela de 1h30. Beleza. Reparem só no seguinte: qual é a principal atividade-chave de uma agência de viagem? Vender pacote, né? Pacote de viagem, assim que ela gera receita. O que aconteceu nesse caso? Ela não vendeu pacote, mas ela vendeu conhecimento, né? A garota, ela poderia muito bem ver lá do aplicativo dela do Decolar em casa. Só que ela foi na agência de viagem porque ela queria o conhecimento, né? Ela queria o conhecimento da consultora. Então, olha só, o nosso segmento de cliente está mudando. A pessoa até vai na agência, mas vocês veem, né, que a proposição de valor está sendo uma coisa diferente. Na verdade, estão vendendo conhecimento e não mais vendendo simplesmente pacote. E aí, quem conhece essa figurinha aqui? Alguém não conhece, na verdade? Todo mundo sabe quem é, né? Então, esse aqui é o capítulo 1 da história. Semana passada não, minto, 2 semanas atrás, eu estava no metrô Leblon, voltando para o centro. E aí tinha uma criança e um pai, um do lado do outro, e o menino falava assim para o pai: pai, mas a gente tem que ir, porque aqui no Brasil não vão ter pokémons desse tipo. Aí eu falei, bom, vou ouvir, né? Aí o pai, tá, filho, tá, a gente vê isso depois. Aí falou, pai, mas aqui no Brasil não neva. Aqui no Brasil não neva. E o pai, filho, mas uma viagem para o Alasca não é tão simples. Pai, mas é só lá que vai ter pokémons de gelo. Aí eu falei, bom, tudo bem. Fiquei encucado com aquilo e fui dar uma pesquisada mais a fundo do que se tratava. Olha só o que a Nintendo está fazendo para o próximo ano e como isso vai impactar o mercado de turismo na minha visão. Pode botar o vídeo, por favor, rapidinho, só passar 40 segundos só para vocês entenderem. É um jogo, tá, que a Nintendo está criando, que alia diversas tecnologias.
é realidade aumentada, tá? Pelo celular, você vai poder capturar pokémons na vida real. E eles já disseram que existem alguns pokémons que só vão existir, por exemplo, no Brasil, na Amazônia, pokémons do tipo grama, sei lá. Então, olha só a quantidade de tecnologias e como isso vai impactar. Olha só como é que vai ser o jogo. Celular. Vê que ele está em Tóquio, no Japão. Um gadgetzinho que é vendido à parte. Bom, galera, não vou passar ele todo, mas depois vocês botem Pokémon GO no YouTube, vocês vão poder ver. E aí, o que eu quero passar com isso? Eu fiquei um pouco encucado, ainda não acreditando muito que talvez as pessoas realmente pudessem viajar para outros lugares a partir dessa coisa dos games e tal. Eu fui jogar no Google, tem uma ferramenta do Google, isso é muito interessante também para vocês usarem depois, que se chama Google Keyword Tool, que é ferramenta de palavras-chave do Google. Nessa ferramenta, ela é gratuita e vocês podem analisar todas as demandas de busca feitas no Google, tá? E eu fui, Pokémon da década de 90, eu adorava, mas eu falei, hoje em dia, sei lá, esse garoto deve ser um caso à parte. Sabe quantas buscas existem para Pokémon mensais? Alguém chutei, qualquer coisa. 15, quanto? 15 milhões, 500 mil buscas mês mundo. O terceiro país que mais busca a palavra Pokémon é o Brasil. Tá? Só pede para Estados Unidos, né, um dos maiores também emissores aqui para o Brasil, pede para a Índia, e o terceiro é o Brasil. Ainda não acreditando nisso, eu fui dar uma buscada mais a fundo. E olha só a Secretaria de Turismo de São Paulo já instigando a coisa. Isso aqui foi um post real, um post do Twitter, tá, que eles fizeram. Então, estamos esperando o Pokémon GO chegar a São Paulo. Onde vocês acham que vai ter mais Pokémon? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos começar a olhar a coisa, né, saindo um pouco do nosso círculo de minha agência, meu hotel, né? Quem são realmente a nossa persona, né? Quem é o nosso novo cliente? Capítulo 2 da história. E essa aqui é um pouco triste até. Início do ano passado, eu tinha um grande amigo meu que ele falou, cara, eu vou viajar para São Paulo. Só que ele falou isso, assim, quase chorando. Falei, cara, São Paulo tudo bem, não é lá essas coisas, mas, não precisa ficar assim. E ele não me falava o motivo, de jeito nenhum. Me falou segunda vez que ia, falou quando ia, mas não falava por quê. Teve um dia que eu chamei ele para conversar, eu falei, cara, por que você vai viajar para São Paulo? Ele me respondeu isso aqui, ó. Eu tenho nomofobia. Alguém chuta o que é isso aqui? Tem alguma ideia? No, de não, em inglês, nesse caso no sentido de sem. Mo, de mobile, celular. Fobia. Então, traduzindo a doença dele. Medo de ficar longe do celular.
Isso é sério. Existe essa doença. E é a síndrome do século XXI. Aí eu também fui pesquisar porque eu não acreditei. É a síndrome do século XXI que a medicina está falando que vai ser o grande problema da humanidade, né? Em decorrência da tecnologia gerada e impactando a vida das pessoas. Agora, observe que engraçado. Ele vai sair do Rio, vai viajar para São Paulo, porque é lá onde tem o Hospital das Clínicas e tem um estilo hotel que a pessoa fica ilhada lá dentro durante o tratamento, obviamente sem Wi-Fi, sem acesso a computador, sem nada, e para se tratar. Qual é o tipo de turismo aqui? Turismo de saúde, não é? Turismo de saúde, não é para bariátrica, não é para cirurgia plástica, não é para esse tipo de doenças mais clássicas que as pessoas, né, viajam para turismo de saúde, mas é uma doença criada, mas é uma viagem feita a partir de uma doença criada pela tecnologia. E aí, comece a observar modelos de negócios criados a partir disso, né? Ou seja, então o cara vai criar uma clínica, e aí o que a gente vai ter dentro dessa clínica? Hotelaria hospitalar. Não é? Porque é um hotel onde o cara vai se tratar, e observem como a hospitalidade age aí dentro, né? Muito forte, muito forte. E aí, na contramão disso, existem outros modelos de negócios, como esse hotel aqui, que é o Solwave, na Espanha. Eles criaram esse hotel aqui, é o primeiro hotel do mundo baseado na experiência do Twitter. Ou seja, a galera entra no quarto, e aí, olha só o que eles têm. A hospitalidade, né, na relação humana, pessoal, é totalmente quebrada. Quando o cara quer que reabasteça o quarto dele, ele twitta com essa hashtag aqui, Fill my fridge, né? Reponha meu frigobar. Isso no Twitter. Ou seja, as pessoas dentro do hotel, funcionários e hóspedes se comunicam via Twitter. Outro modelo de negócio. E aí fala, não, mas isso é coisa de albergue, é coisa para jovem, não sei o quê. É um hotel da Meliá, uma das maiores redes de hotel do mundo, né? E olha só, quando você bota na descrição do hotel, a primeira coisa que vem, ó, a primeira experiência de hotel de Twitter do mundo. Eles se descrevem assim. E olha só, proposição de valor. Ou seja, o que é a diferenciação do hotel? O cara vai lá porque ele quer cama boa, porque ele quer um ótimo atendimento. Cara, ele vai ficar puto se o Wi-Fi cair e ele não puder fazer o tweet dele. Essa é a proposição de valor, sacou? É a preposição de valor desse hotel. E aí, terceiro capítulo da história, só para a gente fechar. Em 2013, eu fui para Londres e lá tinha um restaurante. Eu tenho uma agência de marketing que a gente trabalha só com gastronomia. Então, eu tinha alguns amigos lá, eles sabiam que eu adorava, né, essa parte de gastronomia e tecnologia, e me levaram num restaurante chamado I Know Me, algo desse tipo, em Londres. E eles me explicaram que a proposição de valor, né, no caso do restaurante, era projetar a comida nas mesas, né, no prato. Então, você também tinha muito pouca interação com o garçom. O modelo de negócios deles era você escolher ali pela mesa o que você queria comer e podia visualizar antes de pedir. E aí, eu fiquei fascinado com aquilo, fiquei fascinado. Quando a gente estava chegando no restaurante, eu me dei conta do seguinte, eu nem sei que tipo de comida serve lá. Porque eu não fui lá por causa da comida, eu fui lá por causa da experiência, né, digital que aquilo ia me proporcionar. Então, assim como a Cecília falou, cara, experiência é o que vai dar o tom, né, pelo menos assim, na minha opinião, a partir de agora. E aí, né, proposição de valor, deixou de ser a comida diferenciada e passou a ser a parte da tecnologia. Sabe o que é mais engraçado? Esse restaurante existe há 6 anos. Vocês verem como aqui o Brasil, a gente ainda está atrasado nisso, né? 6 anos, acho que não tinha nem tablet direito ainda, os caras já estavam fazendo touchpad na mesa, né? Para ver como a gente tem que realmente repensar isso. Meus contatos, caso alguém depois queira trocar uma ideia. Obrigado. O que eu vim apresentar aqui? Eu tenho uma apresentação que foi
milimetricamente calculada para durar 18 minutos, mas eu não vou ter mais 18 minutos, então eu não vou fazer essa apresentação, vamos dar uns pulinhos nela. E aí eu vou aproveitar para dar uma aula, né? E como professor eu vou dar uma aula falando sobre o que os outros me disseram e eu passo para vocês, porque a ideia geralmente é essa. Eu não crio muitas coisas, eu venho e digo para os meus alunos aquilo que eu já vi outras pessoas que são, em geral, mais espertas e competentes que eu falarem. Então, a gente começou ontem, a gente falou sobre esperteza e descobrimos que o outro lado da esperteza é a estupidez. Então, falamos de destinos estúpidos, destinos que não tinham a esperteza necessária para se firmarem dentro de um ambiente que está mudando o tempo todo. A gente, depois disso, foi vendo outras pessoas que mostraram para a gente como é que você pode usar grandes conjuntos de dados para descobrir por onde é que os turistas andam. A gente foi olhando o que as pessoas vão dizendo para a gente e tentando jogar aquilo na nossa própria experiência. A gente olha para o turista estúpido ou para o local estúpido de turismo e fala, caramba, por que esse pessoal não oferece a informação que as pessoas querem? A gente olha para o cara do Big Data e fala, poxa, tem tantos dados aí, por que a gente não oferece isso para as pessoas? É que a gente está vendo aqui pessoas que souberam fazer algumas perguntas. E quando elas fizeram algumas perguntas, foram procurar as suas respostas. Foram ver o que está faltando. O que eu ia fazer na minha apresentação, a maior parte do tempo, era tentar mostrar como é que eu tento organizar para os alunos aqui dos cursos de turismo, hotelaria e do curso de processos gerenciais, são os cursos onde eu ministro aulas sobre tecnologia, etc. Como é que eles organizam esse conhecimento sobre o que está disponível no mundo digital para oferecer soluções. Aí, quando eu chego aqui hoje, eu me deparo com algumas coisas mais interessantes que foram ditas para a gente. Quando você fala de dados, e você fala de muitos bancos de dados e tal, eles, no fundo, não são a coisa mais importante. O importante é você entender o mundo em que eles estão sendo gerados. Por que eles são gerados? Esse negócio do celular que você carrega e está dizendo para todo mundo para onde você foi é muito sério. Esse ano eu fiz uma viagem. Fui viajar com meu filho. Fomos para a Europa. Passar uma semana em Budapeste e uma semana em Berlim. E uma das coisas que eu achava mais curiosa era como o Google, todo dia de manhã, me dava a temperatura do lugar que eu estava. Todas as vezes que eu tinha uma viagem para fazer, eu já tinha um alerta no dia anterior, falando que eu tinha um voo para pegar no dia seguinte para lugar tal. E ficava olhando para aquilo e falando assim, caramba, qualquer pessoa que queira me descobrir no mundo hoje e tenha um pouco de conhecimento de como funcionam essas redes do Google, descobre onde é que eu estou. Aí o professor veio aqui hoje e confirmou isso para a gente. Depois disso veio o cara do Hotel Urbano. Foi show, né? Foi muito bom. Ele disse que não sabe fazer palestra, mas só porque ele é tímido. Mas qualquer um que seja tímido e queira fazer uma palestra só tem que pensar uma coisa. Você sabe mais daquele assunto do que quem está sentado. Se nesse momento eu que estou falando para você sobre alguma coisa que só eu sei, cair um raio na minha cabeça, eu ficar 5 vezes mais inteligente e souber 5 vezes mais sobre aquele assunto, você consegue dizer a diferença? Então, ninguém consegue. Então, você é o master daquele negócio ali. Bom, o cara do Hotel Urbano veio e mostrou para a gente como é que uma ideia, que às vezes você atira numa coisa que você viu, acerta uma que você não viu e dá muito mais certo que antes. O pessoal ia ser vendedor de compra coletiva.
que você descobre sobre a compra coletiva? Pô, a compra coletiva não é uma imagem muito boa. Porque, conforme o tempo foi passando, a gente foi notando que compra coletiva ficava com cara de liquidação, coisa que ninguém quis. O que ele fez? Pegou aquele cadastro enorme que foi feito no início da operação como compra coletiva e passou a vender aquilo como uma agência de turismo. Se transformou num operador turístico, num agente turístico enorme, com todos aqueles números fantásticos que deu para a gente. Ao ponto de poder cometer o desatino de patrocinar o Vasco e não acontecer nada com a empresa dele. Né? Vocês veem, todo respeito aqui ao nosso ilustre vascaíno, professor Eduardo Vilela, mas o cara pode cometer esse desatino hoje e tudo bem. Afinal, a Série B também tem clubes bons. O Botafogo esteve lá esse ano que vem não estará mais, mas... Então, chega daqui a pouco, Cecília. Chega daqui a pouco a Cecília. Aí mostra pra gente o quê? Se você souber tudo sobre tecnologia e não conseguir olhar para as coisas, você não descobre que o pessoal que está alugando pelo Airbnb está tendo problemas para manter sua casa limpa. Trivial. Caramba, tecnologia, Airbnb, você entra, aí você chega lá, louça suja na pia da cozinha. Matou tudo. Não interessa se o cara fez a reserva pelo celular dele, mobile, não sei o quê, parará, parará. O que é isso? É olhar. Então, olha só, todas essas coisas que foram ditas nesses 2 dias, eu estou aproveitando para não fazer meu trabalho ali, usar o trabalho de todo mundo para passar esses minutos aqui que eu tenho com vocês. Todas essas coisas estão falando sempre da mesma, que é como é que a gente olha para as coisas que a gente tem que fazer e transforma elas em algo de valor para os outros. Último aqui, Pokémon. O Pokémon em si, eu achei assim bacaninha, né? Tipo o negócio daquelas vacas que tinham na Cow Parade. Então você bota uma vaca não sei onde, vai todo mundo lá, pega o metrô, vai lá para tirar foto daquela vaca. Aí o cara vai agora e põe Pokémon. Olha só, troço virtual. Eventualmente vai ter um Pokémon escondido em cada lugar. Roubou a ideia de quem? Que negócio, esconder coelho da Páscoa, ovo e tal. Nada novo, mas botou um pingo de tecnologia. Pokémon vai lá e leva as pessoas agora para o Alasca. O pai do garoto lá vai se virar para levar o menino para o Alasca, porque ele quer fotografar o tal do Pokémon de gelo. Em seguida, olha só, vocês estão sentados aqui menos de 16 horas, incluindo atraso, etc. E aí vocês descobriram que existe uma doença chamada nomofobia. O que foi mais legal? É triste o rapaz que está indo tratar de nomofobia. Mas o maneiro é o cara que vai explorar o nomofóbico, porque logo em seguida você vê que tem um hotel que vende o lance do Twitter. Então, se tem um cara pedindo droga, o que você faz? Vende droga para ele. Tem alguma novidade nisso? Observação do ambiente. A gente está aqui há 12 horas, 8 horas que seja, tentando encontrar, no meio disso tudo, um fio condutor. O fio condutor, no final das contas, somos apenas nós. Tecnologia é tudo muito bacana. O que é a cidade estúpida? Cidade estúpida é a cidade que não tem informação. Informação é muito legal porque o professor de manhã falou para a gente, não precisa mais se preocupar em botar tanta placa. Vira o satélite para o Rio de Janeiro, ilumina a cidade. Gente, eu moro no centro do Rio, do lado daquele prédio lindo, maravilhoso da Petrobras. Lá eu não tenho Live Team, lá não tem Oi, Velox, não tem nada disso. Eu moro num deserto cibernético no centro do Rio de Janeiro. É sério. O cara está falando, vira o satélite para cá, ilumina o Rio de Janeiro, que as pessoas vão resolver. Quem vai resolver? A Cecília. Ela olhou para o lance do Airbnb e viu uma chance de fazer um negócio. Quem vai resolver?
O Rodrigo, que vai inventar um software lá para detectar Pokémon e você vai descobrir eles no Rio de Janeiro. Então, esse fio condutor somos nós. O que a minha palestra, que era rapidona, ia fazer? Bom, vocês sabem que isso aqui é o Prezi, né? Quando você não tem muito conteúdo, você faz uma apresentação com isso, que as pessoas ficam maravilhadas com o negócio, e você ainda pode fazer umas coisas assim, elas ficam meio tontas e se desviam do objetivo. O que eu ia mostrar? Mostrar que as pessoas... Isso aí foi um doodle do Google há pouco tempo atrás, mostrando lógica. Eu falo isso para os meus alunos de turismo, 7 horas da manhã, agora não vou dar mais aula às 7, tá? É às 9, para diminuir o impacto negativo. Eu falo isso para eles, caramba, por que eu tenho que saber isso? X, not Y. Não é porque isso daí é a linguagem que está por trás de tudo que a gente está falando nesses dias. Você não precisa fazer, você não vai programar. Mas é bom que você tenha uma ideia do que as pessoas que estão fazendo todas essas maravilhas tecnológicas aí têm por trás. O Antônio sabe isso. Mas o que a gente está procurando muito é solução para problemas. O que as pessoas mostraram aqui nesses 2 dias são problemas e as soluções que elas enxergam que podem dar para eles. Tanto do ponto de vista muito prático, quanto do ponto de vista mais teórico, acadêmico. Né? O que as pessoas fazem? Eu vou tentar deixar vocês mais tontos aqui, porque eu tenho que passar por isso rápido mesmo. Né? Tem 91 slides esse negócio, né? Com esse movimento e tudo, em que eu fui mostrando coisas tão simples como usar planilha. E aqui eu falava assim, por outro lado, aí você vira assim e descobre que mesmo você sendo um cara bom de usar planilha, a planilha é sujeita a erros. Por que eu falo de planilha? Porque eu não vou falar para você direto de banco de dados, de sistemas distribuídos, de redes de cabeamento óptico, etc. e tal. Você vai aprender coisas simples, triviais, que estão disponíveis para todo mundo. E, ao mesmo tempo, eu digo para você, isso é muito bacana, mas pode ter erro. Porque significa o seguinte, não é a planilha que resolve para você. Gente, larga o computador, desliga a tela, olha para mim, vamos pensar no problema, depois a gente escreve a planilha, né? Por quê? A tecnologia sozinha não te dá essa resposta. O que vai te dar a resposta? Você parar para pensar nas coisas que te interessam, nos processos. Né? Você parar para pensar, imagina se eu fosse pintar a minha casa do mesmo modo que as pessoas me vendem passagem aérea. Quando você pedisse uma tinta, o cara ia perguntar, para que lado é virada a parede? Quantas pessoas moram na casa? Você vai morar lá há quanto tempo? Qual é a próxima cor que você vai pintar? Porque para você comprar passagem e hotel, né? Para quem trabalha com gestão de receitas, as coisas são assim. Daqui a quanto tempo você vai viajar, quanto tempo você vai passar, com a moeda que você compra, vai pagar em 12 vezes, não sei o quê. Você tem que descobrir por que você vai usar algumas coisas. Você vai usar umas coisas feitas para você, ou o andaime do cara. É para aquele prédio. Tenta passar esse andaime em outro. Não passa. Ou você vai botar um andaime comum. Se você botar um andaime comum, provavelmente você vai ter que limpar esse negócio aí em 4 etapas. Mas você faz. Depende dos seus recursos. Né? Depende do que você pode fazer. Essa parte aqui é só para criar em vocês uma imagem positiva da apresentação. Não importa o quão desagradável seja, quantas besteiras eu fale, daqui a um pouco você vai sair daqui e vai pensar no cachorrinho, naquele pupzinho, e vai me associar com ele. Então, no dia quando você me ver na rua, você vai fazer assim: oi, professor, tudo bem? Ah, esse é o professor do cachorrinho. Né? Então, isso é uma associação positiva para vocês, né? Ó, cachorrinho, professor, cachorrinho. Mas a ideia é que até gente pequena, ousadinha pequena, seja capaz de usar isso. A gente está formando pessoas aqui que a gente não sabe para onde vai. A gente espera que as pessoas que saiam daqui sejam capazes, tanto de ir para um grupo enorme, um Accor da vida, como a gente tem agora aluno no Clube Med, como pessoas que vão se aproveitar do quê? Qual foi a dica de hoje? Dos nichos. Disponíveis por meio do quê? Das conexões. Faltam 5 minutos para mim, eu estou sendo pressionado severamente aqui na frente. Isso é bullying, mas eu vou tentar ir mais rápido.
vocês veem que tem uns passinhos ali que a gente vai andando, né? Tem toda essa ideia de progresso e tal. Não importa o tamanho do que você quer ser, não importa onde você está, se você está sozinho, né? Repare os buracos, as árvores sozinhas. Você tem que lidar com tecnologia, você vai ter que lidar com velocidade, etc. e tal. Todas essas coisas fazem parte desse mundo tecnológico. Gente, o dia continua com 24 horas. As estações continuam passando do mesmo modo como sempre. O aquecimento global ele acontece, mas o mundo também já esquentava e esfriava de vez em quando. A tecnologia, de verdade, não tornou o tempo menor. Só que agora a gente tem muito mais coisas com as quais se preocupar. Cada vez que você troca de telefone celular, você sabe o que significa isso. Onde está a porcaria daquele ícone? Onde está aquele negócio que eu sabia fazer, eu não sei mais. Mas, no final das contas, quem vai ter que dar conta de resolver os problemas da sua atividade, do turismo, da empresa para onde você vai, é você. Vocês veem como a minha apresentação estava antenada com tudo, ó. E word of mouth, está aí. O pessoal falou hoje, durante o dia, está aqui. Está onde? Está no nosso curso. Está no modo como a gente tenta estruturar toda essa parafernália tecnológica ligada com o turismo, de modo que vocês, alunos, saiam daqui tendo uma ideia de como essas coisas funcionam no mundo aí fora. Isso daqui, para quem nunca viu, faz parte de um negócio chamado Scapes, né? Landscape é a paisagem. Então, teve uma empresa que se chama Luma, que resolveu fazer um negócio chamado Lumascapes. Então, ela tem isso aí, esse quadro, para vários segmentos de negócios. Isso daqui foi feito, não por essa empresa Luma, mas por uma empresa de transportes em turismo, que ela resolveu mostrar como é que é mais ou menos o ambiente online do turismo. Para os que são alunos, isso aí vai cair na prova. Não está no Google, só tem a imagem, e eu vou perguntar umas coisas para vocês, vocês já podem levar daqui, pegando a apresentação no site do... Então, você tem várias coisas aí, os OTAs que o pessoal falou. O que mostra, na verdade, essa figura? Essa figura só mostra a complexidade. Essa figura aí é o que acontecia às 7 da manhã, nessas aulas que eu falei para vocês, em que eu chegava e falava assim, bom, mas aí o câmbio aumentou. O câmbio aumentou, o preço ficou mais alto para você sair do país, mas ficou melhor para quem vem. Mas o que acontece com o cara que é agente? O que acontece com o cara que estava querendo... Ah, professor, são 7 da manhã, eu tenho que pensar isso tudo agora? Não, você tinha que ter pensado no caminho. Porque o mundo não parou esse tempo todo. Essa bagunça toda, sistemas de distribuição pela internet, as coisas que você tem que saber, né? Porque está todo mundo te olhando e querendo saber. E aí? Qual é a resposta? Eu costumo dizer, em sala de aula é barato você dar resposta. Fora da sala de aula é um pouco mais caro. Mas aluno é fogo, né? O cara fez pergunta aqui 4 vezes e ninguém deu uma resposta. E sentou na cadeira, virou aluno, né? Inclusive eu fiquei calado. Mas o que interessa? O que é relevante? O que é diferente? O que importa? Quais os laços que você quer manter? Quais as discussões você quer entrar? Quer entrar em todas? Isso tudo aqui, porque você tem que entender quais são as variáveis, quais são as coisas importantes, quais são os números que te importam. Já estou indo, professora. Vou pular aqui. Aqui tem algumas variáveis dessas que você precisa entender, porque se vocês não se lembram, a nossa palestra era sobre como fazer prática de gestão de canais, né? Canais quais? Aqueles muitos canais eletrônicos que vocês viram lá. Mas você tem que saber essas coisas, ó. Quanto você está ganhando por dia, quanto tempo as pessoas estão ficando lá, e tudo isso multiplicado por quê? Pelos muitos canais que você já tem hoje para lidar. A tecnologia aumentou os canais? Não, ela não aumentou os canais, ela tornou eles mais diversificados e mais fáceis de fazer e que exigem mais rapidez de resposta. Porque agora você tem que responder essas perguntas aí
o tempo todo com muita rapidez, para saber com quem que você se relaciona, quem você quer terminar e quem que você quer manter. Como é que você traz um cliente para uma relação direta? Todas essas perguntas não são respondidas só por tecnologia. Você pode fazê-las com tecnologia. Você pode usar tecnologias para respondê-las. Mas nada substitui você conhecer o mercado. Nada substitui você entender alguma coisa de matemática envolvida, das contas que você tem que fazer. Não substitui sua capacidade de integrar informação. Não substitui você ser rápido em responder a ameaças e oportunidades, se defender e aproveitar o que está acontecendo. Conclusão. Conclusão é um troço que é sempre provisório. Para quem tem qualquer pretensão científica, você está sempre no provisório. O cara que chegar para você e dizer isso com certeza, desconfia dele. Né? Certeza é um negócio para o templo, não para a sala de aula. E no final das contas, esse daqui é o finalzinho mesmo, o que funciona? Vou aproveitar para ler. Pessoas capazes, por conta de sua própria busca pessoal ou por meio de sua educação formal. Significa que você não precisa necessariamente estar em sala de aula para isso. Temos pessoas fantásticas que fazem coisas impressionantes sem precisar passar por isso tudo. Amadurecidas na prática, não adianta só você saber como é que se faz um bom bolo. Até o dia que você fizer o bolo, você não sabe fazer bolo. Não deslumbradas pela tecnologia. Então, a mensagem quase final é, por mais que a gente fale muito de tecnologia, ela não vai resolver os seus problemas. E cientes do fato de que ela não traz resposta, pois, no máximo, não atrapalha, mas pode ajudar a procurá-las. Então, é isso que a gente faz aqui na UF, nos cursos de turismo, hotelaria, processos gerenciais também, quando fala de tecnologia. Tem gente que acha chato, porque tem que tirar nota, né, para passar nisso. Tem algum tipo de avaliação, mas o que funciona é isso. É você chegar no final desses 2 dias e refletir sobre o que você fez. Porque passar pela vida sem refletir sobre nada, poxa, é assim uma falta de consideração com seja lá o que for que te deu a possibilidade de experimentar o que é viver, né? Se você for budista, por exemplo, você tem que agradecer por não ser uma coisa diferente de um ser humano. Porque você pode ser qualquer coisa. Dependendo da sua fé, você vai ter que pensar como é que você vai se resolver em várias vidas consecutivas, ou só nessa, ou o que você vai fazer de bom para poder esperar alguma coisa lá na frente. E a minha mensagem final é a seguinte, que mostra o alinhamento dessa apresentação, que foi feita antes de todas as outras, com o que foi dito aqui durante o dia. Gente, internet não nasceu da Guerra Fria. Internet não nasceu porque a Rússia queria acabar com os Estados Unidos e vice-versa, para poder ter comunicação quando só tivesse baratas radioativas andando pela superfície e a gente tivesse que estar escondido em algum lugar. Internet começou para compartilhar informação. E o grande barato de internet, de tecnologia, da microeletrônica, é compartilhar informação. É o que as pessoas que estiveram aqui hoje, falando sobre seus negócios, falando sobre sua experiência acadêmica, falando sobre como atuam no governo, etc. e tal, estão fazendo. E é isso que a gente de melhor pode fazer com toda a tecnologia que a gente tem. Compartilhar. Era isso. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Ainda não é já? É já de seguida, mas funciona, o que é bom. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obviamente, os meus agradecimentos pelo convite que a UFF fez. É um prazer estar aqui com vocês. Já não é a primeira vez que eu cá estou, já cá tive anteriormente uma vez, e é sempre um prazer regressar aqui ao Rio de Janeiro
e, em particular, à UFF. Queria agradecer, obviamente, ao professor Carlos Lidízia, que me fez o convite para cá estar, ao professor Marcelo Tomé, ao Eduardo, à Noel, que também foi fazendo a gestão de todo este processo, e, obviamente, a todos os professores daqui da UFF, e uma saudação muito particular a todos os alunos, enfim, todos vocês que aqui estão, que é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou fazer uma apresentação, vou tentar ser mais curto, vocês são os resistentes. Eu aprendi com aquele senhor do Hotel Urbano, que ele distribuiu aqui uns t-shirts, essas coisas. Eu vou distribuir viagens para Portugal também. Aqueles que aguentarem até ao final. Por isso, pode ser que tenhamos aqui alguma coisa. Muito bem. Eu gostava de fazer uma apresentação mais leve. Os dias têm sido excelentes. Tem-se compartilhado aqui muita informação, muito interessante. Eu não sou um tecnólogo. Eu sou da área da economia e da gestão. Eu gostava de começar por dizer isso. E a tecnologia, para mim, e para toda a gente, acho eu, é como as estradas. Elas são fundamentais, nós caminhamos em cima delas. Elas permitem-nos aceder às coisas, mas elas não são um fim em si. Como aqui foi dito, aliás, num slide brilhante, que se dizia a internet vai desaparecer um dia. A internet, nós vamos respirar a internet. O que significa que, obviamente, nós temos que, acima de tudo, saber utilizar a internet para chegar a algo. Chegar aqui, chegar às pessoas. Vamos ser muito francos. Nós somos da área da economia, mas a própria área da economia está a crescer e nós temos que saber que a economia tem um objetivo, não é apenas uma questão de gestão financeira, como acontece neste momento na Europa, e à conta disso estamos todos num buraco financeiro, obviamente. Nós temos que utilizar a economia com objetivos claros. De quê? De crescimento económico, obviamente, mas muito mais do que isso, de desenvolvimento e de conseguir fazer com que as pessoas, de facto, tenham melhores condições na vida. É isso que eu vou fazer aqui, nesta minha apresentação. Eu vou estar sempre a falar de tecnologia, vou utilizar sistematicamente a palavra conectar, que é de conectividade, connectivity, e eu vou estar a pensar na tecnologia, em todos estes sistemas que foram aqui apresentados, e que ainda agora esta brilhante apresentação que antecedeu a minha demonstrava, em termos de sumário, o que é que se pode fazer nestas áreas. E, portanto, é esse o meu objetivo em termos de apresentação. Gostava, de qualquer das formas, antes de começar, se me permitirem, muito rapidamente, eu não vos vou ocupar muito tempo, mas vos apresentar aqui um vídeo sobre a Universidade de Aveiro. Nós, em Portugal, também é promoção. Vamos ouvir. São apenas 2 minutos. A Universidade de Aveiro tem 15 mil alunos e este aqui é o departamento onde está sediado a área de turismo. É o maior departamento da Universidade de Aveiro, tem 1.500 alunos e é aqui que nós estamos sediados.
São apenas 2 Sejam minutos para bem-vindos à mostrar. Universidade de Esqueci-me disto. Por acaso, esta parte são as Vítame na University of Aveiro. 欢迎来到阿威罗大学。 Καλώς ήρθατε στο Πανεπιστήμιο του Αβέρο. Solo, hitang maya Universidade de Aveiro. Herzlich willkommen in der Universität Aveiro. Добро пожаловать в Университет города Aveiro. به دانشگاه Aveiro خوش آمدید. Nous espero a Universidade de Aveiro. Dobrodošli na Univerzitetu Aveiro. Bem-vindos à Universidade de Aveiro. E encerrou aqui. Eu, infelizmente, esqueci-me que tinha esta parte. A primeira pessoa a dizer bem-vindos à Universidade de Aveiro é uma brasileira, que lá está connosco. E a última é uma portuguesa, e depois são todas estas línguas. Bom, isto é para vos dizer que nós temos um departamento na área do turismo, temos a graduação, que nós chamamos de licenciatura, temos o mestrado, temos o doutoramento, temos um centro de investigação, enfim, temos um campus multicultural que fundamentalmente está orientado para a investigação, porque aquilo que nós entendemos é que com boa investigação nós conseguimos produzir um bom ensino. Eu vou agora começar então a minha apresentação e gostava de vos dizer o seguinte, então. Vou chamar a isto Redes em Turismo, conectando o setor com o futuro, e vou dividir isto em, sensivelmente, 3 partes. A primeira parte, apesar de eu ser da área da economia e da gestão, eu resolvi chamar-lhe da sociologia, que nós, aliás, até ficámos um bocado arrepiados quando, nesta área das ciências, utilizamos a palavra sociologia. Isso é para as pessoas das humanidades. Mas aquilo que é fundamental, isto é claramente para provocar no bom sentido, é que a economia e a gestão têm que ser utilizadas numa perspectiva humana, é para as pessoas, não é para robôs, é para as sociedades. A segunda parte, que será os caminhos para nos conectarmos no futuro, e eu vou estar a falar daquilo que é o racional por trás da tecnologia. E depois, no final, eu não vos vou maçar aqui com exemplos, mas nós temos uma empresa spin-off, uma empresa que é de investigação, uma empresa, eu sou o acionista, levei para lá meus alunos de doutoramento, de mestrado, e neste momento trabalhamos com o governo, trabalhamos com muita gente, trabalhamos já há cerca de 8 anos, 9 anos, e aquilo que nós temos é um portfólio de informação e de projetos muito concretos. E temos 2 projetos em particular que se encaixam aqui muito bem e que, se vocês quiserem ver, podem procurar na internet. Se não encontrarem, eu mando-vos, eu envio-vos o link, que são 2 projetos que são novos, chamados O Restaurante do Futuro, que já terminou o ano passado, e agora estamos a falar sobre o alojamento do futuro. E isto sintetiza aquilo que é o Tech Tour, e que, aliás, numa próxima edição, eu posso vir trazer aquilo que é a materialização da economia e da tecnologia. É feito este projeto com a nossa empresa, que é da economia do turismo, conjuntamente com gente da tecnologia. E nós criamos tecnologias específicas para levar mais longe aquilo que é o nosso pensamento e o nosso trabalho em termos de economia. Então, muito rapidamente, para vos dizer, para fazer também alguma publicidade, se não se importam, aqui, em relação a alguns dos livros que eu escrevi, aliás, conjuntamente também alguns deles com o professor Dimitris Borralis, nós temos estas coleções de livros. Para aqueles que quiserem ler em português, aqueles 2 cá em baixo, Turismo nos países da lusofonia, são feitos com a participação de muitos professores daqui do Brasil. Portanto, tem vários capítulos, incluindo professores daqui do Brasil. Se quiserem, eles são disponíveis e, portanto, podem consultar. Deixem-me então começar por dizer assim. O que é o turismo? Eu não vou dar aqui uma lição, não vou prolongar muito esta questão, mas eu gostava de vos dizer o seguinte. A origem do turismo, nós podemos dizer que há 3 grandes fases no turismo. Um dos capítulos que eu escrevi naqueles livros, até está em português, sintetiza esta informação. Há uma primeira fase em que nós dizemos que, até à década de 60, que não existia turismo. Nós dizemos, o turismo perde-se na história da humanidade. Mas não era turismo da forma como nós o entendemos atualmente. Aquilo que existia, de uma forma natural, era lazer. Todas as sociedades têm espaços de lazer, desde os romanos aos gregos, aos portugueses, quando vêm também no tempo das descobertas, na época medieval, no Renascimento. Todas as sociedades têm atividades de lazer e de recreio. Ora, estas atividades, de uma maneira geral,
não eram atividades geridas, eram atividades mais ou menos espontâneas, assim como nós fazemos ainda hoje, no dia-a-dia, quando visitamos amigos, quando vamos ver um jogo, um evento, etc. Chama-se a isso lazer e recreio. Aquilo que acontece no turismo é anos 60. Nos anos 60, quando se começa a comercializar o lazer e o recreio, é que surge o negócio do turismo. Porque aí começou-se a ver que, de facto, havia uma dimensão comercial associada ao lazer. E essa dimensão comercial estava ligada aqui. Estava ligada a aviões, em particular que vinham de Inglaterra, de França, e vinham para o Mediterrâneo, ou iam para as Caraíbas, e, portanto, eram aviões que voavam, hotéis que recebiam as pessoas, restaurantes onde se comia e praias onde as pessoas ficavam. Basicamente, era isto que existia. Ora, mesmo nesta fase, não havia um grande envolvimento da parte do Estado no setor do turismo. Porquê? Por uma razão muito simples. É que aquilo que se entendia é que o turismo era um fenómeno que resultava da construção de hotéis. Ora, hotéis, estradas, etc. Isso era da área da arquitetura, da engenharia civil. E, como tal, não havia propriamente uma área, nomeadamente, de planeamento na área do turismo. Na última fase do turismo, que é esta que está a acontecer, a partir dos anos 90, toda a gente começa a perceber uma coisa. O turismo não se localiza apenas em determinados locais em que as pessoas se deslocam e têm hotéis e têm restaurantes. Não, esses hotéis e esses restaurantes são uma ponta para dinamizar a sociedade. Isto é, aquilo que nós entendemos hoje é que o turismo, os turistas, movimentam-se para determinados locais. Mas a partir desses locais, eles podem fazer despesa e essa despesa pode ir percolando na economia e, como tal, chegar ao resto da sociedade. Porque, senão mesmo, o próprio setor do turismo pode não interessar. Vamos ser muito francos. Há quem fale dos benefícios económicos do turismo e se eu vos perguntar quanto é que custa o turismo no Brasil, é que o turismo custa, em termos de infraestruturas, de equipamentos, de segurança, de iluminação, etc. E, como tal, aquilo que é preciso fazer é conseguir perceber de que forma é que o turismo pode ter um impacto direto, mas depois como é que ele pode, obviamente, acionar a economia. Ora, isto significa que nós, quando olhamos para o turismo, nós identificamos basicamente 3 grandes paradigmas. Eu não vou alongar isto, mas é o paradigma clássico, o paradigma dos mercados, que vai nos anos 70, anos 90, e agora aquilo que é o paradigma emergente, que é algo que tem a ver com isto. É voltarmos atrás e conseguir perceber que, na essência, a economia do turismo é a economia do lazer. E nós temos que regressar atrás. Isto é, se nós no turismo entendemos que o que nós temos são atividades de lazer, de recreio, e depois temos uma máquina económica que produz hotéis, aviões, etc., o que nós temos que começar a fazer agora é entrar por essa máquina económica e chegar às atividades de lazer e desenvolvê-las. Essas são, claramente, os grandes desafios na área do turismo. E porquê que nós estamos a dizer isto? Porque, de uma maneira geral, o que nós dizemos é isto. A essência do fenómeno do turismo é a do movimento das pessoas. Não venham com definições, quais é que elas querem que sejam. Nós, professores, quando as ensinamos, queremos, obviamente, simplificar, mas nós complicamos muito. Turismo é movimento de pessoas. E é movimento de pessoas, fundamentalmente para quê? Para que essas pessoas tenham emoções num determinado local. Nós sabíamos disto, nós aqui há uns anos atrás utilizávamos a palavra é preciso haver animação no destino. Depois começámos a dizer que não era animação, era mais do que isso, era entretenimento no destino. E hoje somos mais chiques e dizemos é preciso haver experiências no destino. Estamos a falar rigorosamente da mesma coisa. São emoções. E essas emoções
não são apenas emoções que são criadas artificialmente. As emoções podem existir porque nós estamos com a família, nós deslocamos e estamos com a família, ou pode ser porque nós nos vamos tratar a um determinado local, e podem ser de saúde, de bem-estar, ou podem ser com objetivos de negócios, de economia, pode ser para a preservação, para a imagem, seja aquilo que for. Isto é, o turismo, vamos começar novamente a voltar, como dizem os ingleses, back to basics, vamos voltar às origens e perceber que o que nós temos de facto e que nos interessa explorar é a economia do lazer. E aqui eu gostava de colocar aqui um slide para vos falar de um senhor muito conhecido, que eu dou sempre nas minhas aulas de doutoramento, que é o Albert Einstein. E o Einstein diz uma coisa que é extremamente importante. Diz assim: em ciência, aquilo que é mais importante não é os resultados. Em ciência, aquilo que é mais importante é a formulação da questão de investigação. É nós definirmos o caminho que vamos avançar. Não é o local onde nós chegamos. E isto porque pode parecer um pouco estranho, vindo do Einstein, ele há de ter, com toda a certeza, razão. Qual é que é a questão que se coloca? Ainda há dias estávamos aqui a conversar e eu dizia ao professor Carlos Lee, dizia isto, que é assim: estes pensamentos é aqueles que me influenciam na gestão, na direção do departamento que eu tenho na universidade, o departamento de Economia e Gestão. Eu não pretendo fazer a gestão do departamento. Gerir o departamento seria gerir a vida das pessoas, dos professores, das despesas, etc. A função de quem intervém na sociedade é uma função de direção. É de rasgar caminhos, é dizer e sonhar até onde é que nós queremos ir, é introduzir uma dimensão de visão e, a partir daí, fazer com que, individualmente, as pessoas possam fazer a gestão dos acontecimentos. E, portanto, esta é claramente a questão central que deve estar aqui presente. Ora, para isso, nós temos que pensar como é que se inova nas nossas organizações. E como é que se inova nas organizações? Há muitos modelos, eu não vou os trazer aqui, há modelos de primeira geração, segunda geração, etc. Os modelos clássicos de inovação eram modelos lineares, em que nós inovávamos porque introduzíamos efeitos de eficiência e de eficácia naquilo que era o processo produtivo. Podem ser assim modelos de primeira geração, de segunda geração, todos eles são modelos lineares, mas hoje aquilo que nós sabemos é que os modelos, neste momento de referência, e isto é feito com pessoas lá da Universidade de Aveiro, os modelos de referência são aqueles que estão na base de um que se chama Triple Helix, a hélice tripla, em que nós colocamos produtores, instituições e geradores de conhecimento, todos em conjunto. Portanto, a grande questão que se coloca na sociedade da conectividade é como é que nós fazemos inovação conectando, ligando todos estes agentes. E é assim que eu agora partia para a segunda parte desta apresentação, para vos dizer o seguinte: quais é que são os caminhos para nós percorrermos no futuro? São muitos. Obviamente que nenhuma apresentação pode e deve ser exaustiva, eu não devo gerir aqui o vosso pensamento, o meu objetivo é direcionar o vosso pensamento. E então, a conectividade que nós pretendemos, a tecnologia que nós queremos desenvolver, onde é que ela deve estar localizada? E eu vou-vos dizer que é desta forma, na minha opinião. Vou trazer-vos aqui meia dúzia de pontos. A primeira vertente é esta. Nós temos que trabalhar no setor do turismo, ali, nesta primeira área que está ali, do recreio, do lazer, etc. Mas nós temos que partir à procura do lazer para aquilo que são tempos de existência e de subsistência. Porque senão, deixem que vos diga uma coisa, se vocês e se nós continuarmos a insistir, a ensinar os nossos alunos, da forma como os ensinamos, que o turismo é lazer, é praias, são rotas, etc., isso é vender pipocas na praia. E, de facto, acreditem seriamente que eu, de facto, não trabalho nesta hora
nesta área para vender pipocas na praia. Já teria mudado de área. O turismo é muito mais importante que isso. O turismo do futuro é o turismo claramente da qualificação da vida das pessoas. Nós podemos e devemos conseguir levar lazer e recreio para aquilo que são os tempos de existência e os tempos de sobrevivência, desculpem, os tempos de existência e os tempos de subsistência das pessoas. É aqui que nós estamos. Isto é, o turismo pode ser uma atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os meses, 365 dias no ano. É este o setor que nós temos que construir no futuro. E para isso nós temos que fazer isto. Isto tem a ver com conta satélite que nós fazemos lá. Vocês fazem aqui, eu também estive em Portugal à frente do Observatório do Turismo, e um dos trabalhos que nós andamos a fazer, e que é este que está aqui, que é assim, a economia do turismo é muito pobre. Nós temos clientes, nós temos pessoas que chegam aos locais, mas depois aquilo que acontece é que nós não sabemos aproveitar o potencial que existe nessas pessoas. Porquê? Reparem, isto aqui é a estrutura da conta satélite do turismo. A conta satélite do turismo tem 7 grandes atividades. E aquilo que nós vemos em Portugal, são as contas que lá são feitas, é que alojamento, restauração em Portugal significa restaurantes, alimentação, restauração e transportes, isto que aqui está vale 85% da despesa total do turismo. As atividades que têm a ver com serviços culturais, serviços de recreio, com a natureza, com as instituições, etc., valem muito pouco, valem 15%. Ora, o que é que nós precisamos de fazer com a tecnologia? A tecnologia deve conectar a economia. Eu não estou a trazer aqui os sociogramas, que já foram aqui apresentados, vou-vos apresentar um daqui a pouco, mas nós com a tecnologia, o que temos para fazer é criar plataformas. Por exemplo, quando inventariamos os recursos, como estão aqui a fazer. Quando se procede à inventariação dos recursos. Quando nós trazemos para dentro do setor os agentes de viagens, os transportes, a restauração, os agentes culturais, nós, ao ligá-los em plataformas tecnológicas, nós fazemos com que se consiga ir mais longe. Aqui está a segunda lição do conectar. A tecnologia serve para ligar a economia e serve para nós tirarmos mais proveito da economia. Este é um trabalho também de um dos livros que está lá citado, naquela fase inicial. Não vou entrar aqui porque ele é bastante complexo, em termos de dimensão apenas, de resto, obviamente, é inteligível, mas aquilo que se quer dizer é o seguinte: o setor do turismo está a mudar todo. Uma vez mais, eu não sei se vocês aqui veem, com certeza que verão, o AXN, não sei se ela é popular no Brasil ou não. O AXN, conhecem? Que dá AXN, que dá as séries, por exemplo, os policiais, como é que vocês dizem? CSIs, CSIs, X-Files e essas... Pronto. Reparem uma coisa. Como é que se explica o aparecimento de todas estas novas dimensões e, em particular, de filmes, de séries que mexem com sangue? Porquê? Porque nós estamos na fase do choque. A sociedade gosta de se impressionar. Se reparem uma coisa. A morte assusta-nos. Não assusta? Mas é uma vertigem que nós temos. Nós não queremos falar nisso. Nós olhamos, mas nós desviamos. Mas é algo que mexe connosco. E um acidente na estrada? Ninguém gosta de ver ninguém a sofrer. Ninguém. Mas nós paramos. Não queremos ver. Mas olhamos. Há algo que nos impele. Isto é o organismo. Todas estas áreas começam a ser exploradas na área do lazer e do recreio. Nos filmes, ou então, nomeadamente, em rotas para cemitérios. Em Portugal, há circuitos, aquilo que se chama o Thanatourism, ou Dark Tourism, para cemitérios. As pessoas vão visitar cemitérios. E, portanto, há um sem número, ainda hoje aqui se falou dos nichos, há um sem número de atividades que estão a aparecer nesta área e que
para nós otimizarmos o setor do turismo, não é apenas trazer a pessoa e colocá-la no hotel, alimentá-la no restaurante, ou ter uma agradável saída à noite para beber ou degustar algumas cervejas, seja aquilo que for. O que nós precisamos é de entender a complexidade daquilo que são ofertas na área do turismo. E, uma vez mais, qual o papel da tecnologia? A tecnologia é um efeito de difusão e de ligação de tudo isto. Quanto mais nós ligarmos isto, através de uma app, por exemplo, Visit Rio de Janeiro, em que nós clicamos, chegamos, temos esta informação e rapidamente dizemos: agora estou disponível, ok, acabou a conferência. Aleluia, acabaram as conferências, nós gostámos muito, mas estamos cansados. O que é que a gente vai fazer? Então vamos a uma app e conseguimos encontrar informação. Nós, no projeto do Restaurante do Futuro, das coisas que nós criámos foi mesas digitais. Enquanto que nós estamos numa sessão, por exemplo, num restaurante, a receber pessoas, reparem uma coisa, quando nós fazemos negócios, o que é que nós fazemos? Puxamos do computador, apesar de eles serem pequeninos, pomos-lo em cima da mesa, e depois puxamos o prato para um lado, é o computador para o outro. Isso é arqueologia. Aquilo que se faz hoje, e se vai começar a fazer, é ter mesas touch, em que nós estamos a falar, clicamos e projetamos na mesa ou projetamos num LCD e conseguimos ver toda a informação, reunimos e partilhamos a informação. Portanto, é isto que se tem para fazer no futuro. Outro elemento que é fundamental, que é este, o de conectarmos. E conectar, a tecnologia permite fazer isto. Eu não vou avançar muito, senão a gente perde-se, fica aqui a falar toda a vida nisto, vocês também já estão cansados. Mas reparem uma coisa, aquilo que nós sabemos, em particular dentro da Europa, é que o crescimento ou o desenvolvimento sustentado passa por isto, passa por desenvolvimento e passa por liderança, por governança. Ora, nós também sabemos que desenvolvimento não vamos começar a dizer o mundo é cada vez mais economicista. Pois é, e vai cá continuar. Se vocês não resolverem os problemas de despesas públicas, etc., podemos todos filosofar. Mas o país vai entrar em problemas como entrou Portugal, a Grécia, a Irlanda, a Espanha, etc. Temos todos o mesmo padrão. Agora, aquilo que é fundamental nós pensarmos é que há economia e a economia vai continuar a liderar no futuro. Mas esta economia é uma economia que se liga a pessoas, a atores, e liga-se ao território. Chama-se a isto economia territorializada. E como tal, uma vez mais, como é que se fazem estas coisas? Claro que com pessoas de economia. E depois, construindo-se estradas, portos, etc., isto é, infraestrutura. Mas, em cima disto, precisamos de ter o quê? Capacidade de nos movimentarmos, de acedermos à informação, e a isso chama-se infoestrutura. Precisamos de ter informação, precisamos de conseguir rapidamente chegar a todos esses locais. No que diz respeito à governança, é rigorosamente a mesma coisa. Ora, isto, e estes são outros dos modelos que eu tenho disponíveis naqueles livros a livros de referência, significa que nós temos que ter uma abordagem de gestão ou de direção do nosso trabalho que é claramente diferente. Temos que ter algo que é isto. O sistema de planeamento clássico fazia-se de que forma? Fazendo-se inventariações, levantamentos, tendo muita informação. Hoje em dia nós poderemos dizer Big Data, fica bonito. Portanto, nós recolhíamos exaustivamente toda esta informação e depois o que é que a gente fazia? Elaborava cenários. Ora, o mundo mudou e o planeamento está a mudar porque as próprias tecnologias permitem-nos que nós alteremos tudo isto. E quando se faz a inventariação, aquilo que nós fazemos, e para não demorar tempos infinitos, é pôr, por exemplo, os municípios individualmente a fazer os seus próprios levantamentos. E a fazerem os seus levantamentos logo através de aplicações, em termos eletrónicos,
para depois compatibilizarmos as diferentes datas, os diferentes municípios. E para que no final se consiga fazer uma coisa que é fundamental, que é o conceito de nuvem, de cloud. Isto é, se nós temos este município mais este, se nós estivermos todos juntos, nós deixamos de ter pontos e passamos a ter uma nuvem, passamos a ter um cluster. E esse é um cluster organizado de oferta. Como é que nós conseguimos fazer isto? Isto é um sonho que sempre se teve. Mas agora a tecnologia permite fazer isso. E a tecnologia é um instrumento. A tecnologia não é um fim. A tecnologia é o instrumento que nos permite chegar a estas situações. Um dos últimos pontos para vos dizer é preciso conectarmos. Mas quem trabalha em planeamento deve ser humano, deve ser democrático, deve ter uma perspectiva de ética muito forte. Porquê? Aliás, até por uma questão de funcionamento. Reparem uma coisa, os políticos são eleitos e, portanto, têm legitimidade para tomar decisões. Agora, os técnicos que trabalham nos municípios, que trabalham nas universidades, não são eleitos e, portanto, não têm, à partida, a legitimidade para tomar decisões. Então, como é que se democratiza o processo de tomada de decisão? Através disto, que é a inovação social. A inovação social tem vários objetivos. Nos anos 60, 70, 80, esta palavra de inovação social era usada de uma forma ligeiramente diferente ou substancialmente diferente. Nós falávamos em participação pública. A participação pública era perguntar às pessoas o que é que elas achavam sobre o processo de desenvolvimento. E aquilo que acontecia, há muita coisa escrita sobre isso, é que a participação pública nem funcionava em condições porque as pessoas não tinham conhecimento, tinham vergonha, têm medo de dizer as coisas, têm medo de retaliações. Ora, hoje, os técnicos têm formas ativas de perguntar às pessoas. Vou-vos apenas dar um exemplo. Em Aveiro, no plano estratégico que nós fizemos sobre a região, uma das formas de fazer com que houvesse participação pública foi não apenas nós técnicos decidirmos quais eram os produtos que iríamos desenvolver naquele local, mas criámos um concurso. O concurso chamava-se Mentes Brilhantes em Turismo, em que nós perguntámos à população o que é que ela achava que devia ser o desenvolvimento da região. E fizemos um concurso com prémios. Aliás, o primeiro prémio era qualquer coisa como 10 mil euros. Aliás, se vocês forem à internet e colocarem Mentes Brilhantes em Turismo, Aveiro, encontram ainda essa página. Aquilo que aconteceu nesse concurso é que o nosso objetivo, nós tínhamos soluções, apresentaram-se a concurso, pessoas com perfis variadíssimos. A nós interessava-nos a ideia. Não era o grau de elaboração dessa ideia, era a ideia. E sabem qual é que era o público que concorreu a isto? Eram estudantes, eram jovens, eram empresas de consultoria e eram pessoas, senhoras, que estavam em casa e senhores. Aliás, houve um grupo de senhoras que não sabia trabalhar com o computador e que nos telefonou e disse: nós podemos participar? Podemos. Podem sim. Então, mas nós não vamos conseguir escrever isto no computador todo bonito. Minha senhora, escreva até num guardanapo, onde quiser, mas ponha a sua ideia. E foram das pessoas que foram premiadas, com ideias sobre como desenvolver os locais. É que os técnicos muitas vezes trabalham no limbo. E aquilo que acontece é que quem está no terreno, vive o terreno durante anos e anos, e essas pessoas têm, obviamente, legitimidade para tomar o processo de decisão. Isto é algo que, só vou colocar isto en passant, isto são as redes que nós estamos aqui a falar, da tecnologia. As redes da tecnologia são uma coisa muito simples, trabalho nisto desde 1996, foi onde eu me doutorei, que são redes, sociogramas. As redes são acerca de pontos e de ligações. Portanto, nós o que temos nos pontos são ou pessoas ou organizações. E nós o que precisamos de ver é como é que elas se ligam. Qual é o interesse da tecnologia? É que se algumas pessoas nos estiverem ligadas e interessar estarem ligadas, nós podemos nos ligar. Há interesse nisso? Claro.
há interesse se nós conseguirmos chegar a mais pessoas e vender mais pessoas. Portanto, isto é um sociograma, e este sociograma tem ali uma bolinha a vermelho, que é para dizer o seguinte: o processo de desenvolvimento em Aveiro, neste momento, é liderado pela Universidade de Aveiro, na área do turismo, que é uma coisa fortíssima. Já não é a região formal, a região de turismo dos políticos, esses têm aquilo que nós chamamos ligações formais, mas é, acima de tudo, o quê? É a universidade em si, é o centro de investigações que nós temos lá na área do turismo, que é o único no país que é considerado excelente pela nossa CAPES, pela FCT, e é pela empresa que faz estes projetos, que é a Idetur, que é uma empresa spin-off. Portanto, quando nós às vezes dizemos assim, os políticos não resolvem, são políticos, somos todos nós. E não deixem o vosso futuro na mão dos políticos, porque senão eu não vou me alongar por aí, a gente sabe o que é que nos acontece. De facto, aquilo que é preciso fazer-se é ter-se novas formas de democracia e de participação. Qual é a nossa legitimidade toda? Nós lá em Aveiro não perguntamos a ninguém se nos dão licença para avançar com isto e para avançar com os projetos. Não. Nós trabalhamos, somos pagos pelo erário público e sabemos que temos que falar a verdade e pôr as coisas cá fora e desenvolver a sociedade. É esse o nosso objetivo e é isso que nós estamos a fazer. Muito bem. Para terminar mesmo, 2 minutinhos, se a professora me permitir, dar-vos apenas 2 exemplos. Eu não vou estar aqui a elaborar nestes exemplos. Os exemplos são 2 projetos que são claramente novos em termos mundiais, que nós fizemos. Um está concluído ano passado, o Restaurante do Futuro, é excepcional. Nós vamos começar a pensar em implementá-lo. O Governo quer que nós o implementemos, porque, de facto, nós vamos mudar os restaurantes em Portugal. Vamos mudá-los todos. E não vamos mudá-los, atenção, as pessoas quando vão ao restaurante, o que é que pretendem? Pretendem comer bem. Ouçam, isso é que é o objetivo. Nós vamos agora... Mas há coisas que acontecem que são assim. O tempo muda. E quando nós levamos, nomeadamente os nossos filhos, a um restaurante, e eles se não têm internet, é como aqui já foi dito, até nem respiram. Hoje em dia, vocês reparem a alteração nos nossos comportamentos. O que é que acontece quando vocês viajam, saem do avião, chegam cansados ao hotel? Quando chegam ao hotel, qual é a primeira coisa que se faz? É o acesso e é perguntar a senha. Nós antes, geralmente, íamos fazer o quê? As pessoas chegavam ao hotel e abriam a mala, aliás, para esticar o fato, para não ficar muito mal, e depois iam visitar o quarto do hotel e iam ver os frasquinhos de shampoo e começavam logo a pensar, este aqui eu vou levar, não vou gastar tudo. As toucas para o cabelo, os senhores para as esponjas para os sapatos. O que é que a gente faz hoje? A gente senta-se na cama. E eu ia dizer, pega no computador. Não. Pega aqui no celular, como vocês dizem aqui, no telemóvel, como nós dizemos. Ligamo-nos e vamos logo ver o que é que aconteceu no Facebook. Não é na Globo, como há pouco se dizia aqui, não é na Globo. É no Facebook que é a nossa ligação. E porquê? As pessoas podem pensar, este mundo está todo de doidos. Então as pessoas agora... Nós temos que questionar isso. As pessoas não vão ver os jornais, vão ver o Facebook. Porquê é que isso acontece? É porque nós estamos numa democracia participativa. Nos jornais, na Globo, seja onde for, aquilo que acontece é que o que se fala lá é sobre política, sobre mundos que são importantes. Nós queremos saber o que é que se passa na nossa universidade, com os nossos amigos, com a nossa família. É por isso que a gente vai para o Facebook. Não é? Nós não estamos todos tolinhos. Não estamos doidos. Nós queremos falar e queremos dizer onde é que nós estamos. E, portanto, o Facebook entrou com esta dimensão, porque é das coisas mais naturais que há. Fala para as pessoas. Ora, nós nestes projetos aqui estamos também a tentar fazer isso, que é como é que nós introduzimos, tendo por base algo que é fundamental, que é comer bem, mas como é que nós podemos utilizar a tecnologia para fazer com que o sistema todo funcione, e nomeadamente criando espaços, em termos de tecnologia, nas entradas dos restaurantes, para fazer uma coisa muito importante, que é ligarmos-nos a bases de dados onde existam livros. Porque nós, tendo tempo, ao estarmos à espera de uma mesa, às
às vezes 20 minutos, 30 minutos, nós podemos nos sentar, ter um espaço agradável, ligarmos-nos e acedermos a uma base de dados com livros, uma visão mais eclética. Porque a tecnologia também, nós devemos empurrar as coisas para que as pessoas sejam educadas através da tecnologia. Não é só sermos consumidores, também temos que ser proativos e, portanto, temos que formar pessoas. Ainda agora que terminou um doutoramento comigo, uma das minhas alunas, que o objetivo vai estar disponível em fevereiro, março. Ela era uma professora de inglês, vejam isto. Era uma professora de inglês que fez um trabalho com telemóveis, tecnologia. E aquilo que é mais estranho é pensar como é que uma pessoa de inglês que não domina tecnologia utiliza uma coisa desta. Muito simples, que ela tinha uma preocupação. É que enquanto está a dar aulas, os alunos estão todos no telemóvel. E quando estão cá fora, ela pede para eles entrarem nas páginas e eles não entram. Então o que é que ela fez? Criou ela própria uma aplicação para o telemóvel para lhes ensinar o vocabulário em inglês. E agora vejam isto. Com um telemóvel, com a aplicação, fez um estudo em que se pôs os alunos, antes da aplicação, a lerem um texto e depois responderem. Há lá várias dimensões, mas eu vou simplificar. O que é que eles retiveram em termos de linguagem? E o vocabulário que eles utilizam é um determinado vocabulário. Depois aquilo que se faz é colocar esse mesmo texto, com umas aplicações, dentro do telemóvel. E o que é que acontece? Todos vão brincar para o telemóvel. No final, faz-se uma análise de o que é que eles aprenderam. E sabem o que é que acontece? O vocabulário deles, os conhecimentos deles, é muito melhor. Isto é, de uma forma autónoma, eles conseguiram crescer nesta área. Estes projetos de tecnologia, pensando na economia, mas chegando à tecnologia, é isso que nós estamos a fazer em termos da universidade. O Restaurante do Futuro é um deles. Só me vou centrar aqui, agora prometo mesmo que são 3 minutos, para correr estes slides, só para vocês terem uma ideia. Vocês entram aí na internet, à vontade, e encontram esta página que se chama Alojamento do Futuro. Aqui, novamente, nós estamos a pensar em quê? Nós estamos a pensar em olhar para a economia do alojamento e pensar quando um consumidor chega a um hotel e ocupa um quarto e este consumidor é fortíssimo, traz dinheiro, vem para o local porque quer, ninguém o empurrou para lá e, portanto, temos que fazer negócio. Então, o que é que nós fazemos? Usando a tecnologia, nós começamos a criar relações para que este consumidor, de facto, consiga, de facto, estar mais feliz no seu destino, ter mais conectividade e, ao ter mais conectividade, a partir daí, então, tem uma despesa maior. É isto que lá está. O projeto engloba estudos estratégicos e prospectivos, soluções de base tecnológica e instrumentos de iniciativas de comunicação. Está dividido em várias áreas. Aqui estão uma das primeiras partes que tem a ver com a própria inventariação daquilo que é o alojamento, o que é que são os municípios, a distribuição, a logística no terreno. É isso que nós temos lá. Mas depois, portanto, avaliações económicas, como vocês estão a ver a partir dali, mas depois entra na interface as soluções tecnológicas. E nós estamos a criar soluções tecnológicas de raiz. Apps, aplicações para smartphones, aplicações estão ali todas, estão a ver? Plataformas integradas para a gestão dos meios de suporte de comunicação, portanto, aplicações para smartphones, plataformas integradas e o próprio mapear da oferta nacional das unidades de alojamento. Como é que se faz isto? Antes fazia-se à mão. Escrevia-se em livros, punha-se nas prateleiras e ficava lá. Como é que nós fazemos isto? Recolhemos hoje, com plataformas tecnológicas, colocamos a informação e ela torna-se logo disponível. Aliás, resolve logo um problema, que é os nossos clientes começam logo a dizer, quando mal a gente começa a trabalhar, nós queremos resultados. E, portanto, com isto, os resultados são online, eles podem verificar e acompanhar a evolução de todo o projeto e, portanto, com grande transparência. Depois, ainda, estou mesmo a terminar, estamos a construir um portal multifunções, estamos a utilizar isto e a adornar esta informação para aquilo que são as redes sociais do projeto e estamos a fazer aquilo que são plataformas, televisões, que vão ligar todo o setor do alojamento. Já o tínhamos feito para o caso dos restaurantes.
E agora estamos a fazê-lo para o caso dos hotéis. Portanto, estamos a criar, nomeadamente, aquilo que se chama canais corporativos, ligando os diferentes. Assim como nós nos ligamos ao Facebook, porque são os nossos amigos, também os hotéis em si podem ser ligados, porque eles são amigos uns dos outros. São pontos da rede, nós ligamos economicamente e, no final, aquilo que acontece é que, de facto, conseguimos ter o quê? Conseguimos ter mais pessoas satisfeitas, maior despesa e maior capacidade de desenvolvimento e de criação do futuro. Muito obrigado a todos. Bom, muito bem. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer aqui ao professor Carlos Costa, assim como ao professor Demetrio Burrares e todos aqueles palestrantes que estiveram aqui representando as suas empresas. Tivemos aqui hoje, efetivamente, um dia bastante rico de informações. Gostaria também de agradecer a toda a equipe que trabalhou nesse segundo Tectura. Eu gostaria que viessem todos aqui para frente, por favor. Todos aqueles, Leonardo, Noeli, todas as pessoas que trabalharam nesse evento. Na realidade, não estamos concluindo agora o segundo Tectour, porque temos a fase aí de pós-evento, que teremos uma série de questões ainda a resolver, mas gostaria de dizer a vocês todos aqui que, na realidade, foram 6 meses de trabalho, né, sobre a liderança aí, da minha liderança e do professor Carlos Lidízia. Professor Lidízia, por favor, também ali. Gostaria de informar que já estamos trabalhando para a realização do terceiro evento, que ocorrerá no mês de novembro, já com uma data estabelecida, do dia 16 e 17 de novembro de 2007. Estamos trabalhando junto com as universidades que aqui estão presentes, na perspectiva de termos uma curadoria para o próximo evento, trabalhando numa visão aí da maturidade digital, que possivelmente será a nossa temática central. E gostaria de dizer a vocês que o objetivo nosso é continuar insistindo aqui na perspectiva de transformar o Brasil não apenas num país consumidor de tecnologia, mas num país que tenha capacidade também de produzir tecnologia e de participar desse mundo aí cada vez mais fantástico, que está relacionado à capacidade de operação e na capacidade de interagir com as pessoas. Fazer um agradecimento muito especial aqui aos professores da Faculdade de Turismo e Hotelaria, muito especialmente à direção da faculdade, professor Marcelo, professor Osíris, ao chefe do departamento, professor João, a coordenadora do turismo, a professora Verônica Maier, a coordenadora do curso de hotelaria, a professora Lúcia, e a todos os demais professores aqui que estão presentes. É uma honra muito grande, na realidade, ter concluído esse projeto. Gostaria de fazer também um agradecimento muito especial aqui a essa casa, ao NAB, especialmente ao nosso amigo Carlos, lá, pela força que deu, ao pessoal da UniTV, também, que transmitiu o nosso evento ao vivo. Enfim, um agradecimento muito especial a todos vocês aí que ajudaram a colaborar com esse evento. Eu não poderia deixar de concluir aqui informando que os nossos parceiros, os patrocinadores, né, muito especialmente aqui ao SEBRAE, que uma organização que participou e que, na realidade, investiu nesse evento, na possibilidade de que tivéssemos aqui a perspectiva de realizá-lo. Gostaria, para concluir, de solicitar aqui uma salva de palmas a toda essa equipe aqui que muito trabalhou e agradecer fortemente a vocês. Finalizando, gostaria de fazer uma homenagem especial aqui à diretora do LEVE, a professora Thelma Lasmar, pelo trabalho que fez. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e até novembro de 2016. Muito obrigado.